Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao Curto Circuito. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é um programa do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema importante, que é o que está acontecendo no julgamento do TCU, do Tribunal de Contas da União, na avaliação que esse tribunal ele está justamente agora fazendo sobre a privatização da Eletrobras. Na verdade, o TCU está decidindo se ele libera o processo de privatização para que continue o processo, ou ele considera que existem algumas irregularidades e que essas irregularidades elas têm que ser sanadas antes de se continuar o processo. Então, como a privatização da Eletrobras está com um cronograma muito apertado, esse julgamento, essa avaliação do TCU adquire assim, uma importância muito grande em termos de que se a privatização vai ser viável para ser realizada esse ano ou não. Então, é um jogo decisivo, é um jogo bastante importante, esse jogo que está sendo jogado no TCU. Entre as questões que os ministros levantaram sobre a privatização da Eletrobras, uma questão que pegou foi justamente a questão acerca do preço que você pretende cobrar, ou do preço mínimo que você vai definir para a venda das ações. Então, a discussão sobre o preço, na verdade, a discussão sobre se esse preço está correto ou se esse preço não está correto, se ele está adequado ou não, ou se o procedimento que foi feito para definir esse preço está correto ou não. Esse que é a questão que está pegando no TCU. E o que está pegando em particular é o seguinte, os caras estão colocando, alguns ministros, é que existem determinados produtos que você pode vender, que uma hidrelétrica pode vender, e que esses produtos eles não estão sendo considerados na receita futura da Eletrobras. E se você não considera esses produtos na receita futura, isso é claro que tem um impacto sobre o preço que você está pretendendo cobrar pela empresa. Então essa é a questão, gira em torno dessa questão da definição do preço e da ausência na conta apresentada pelo Ministério de Minas e Energia desses produtos. Faltando esses produtos aqui. Esses produtos aumentam a receita e se aumentam a receita futura, aumentam o preço. Isso aqui está faltando. Que produtos são esses? Bom, em energia, você pode vender energia, a energia elétrica, né? Você pode vender energia ou você pode vender potência. O que pegou foi com alguns ministros colocaram o seguinte, olha só, a potência não está sendo considerada aqui. O seu sistema só está vendendo energia. Bom, se está só vendendo energia, se você está considerando que só vai vender energia, a receita vai ser menor, porque está faltando outro produto e o preço está menor. Então, o preço está subestimado. Quanto? Sei lá, o Vital, um dos ministros, colocou lá alguma coisa, na torre de 50, 60 bi, que está faltando nessa conta. Bom, questão não é uma questão simples, é uma questão, como tudo no setor elétrico, uma questão complicada, mas mas a gente tem que entender, né, cara? Porque esse é um tema decisivo para o país e decisivo para a vida das pessoas. Né? A energia elétrica é uma coisa muito importante, né? Fica sem a sua geladeira, né? Fica sem o elevador, né? Fica sem o computador. É essencial. Complicado, sim. Pouco difícil, sim. Então vamos fazer um esforço para saber aqui o que está rolando, né? Então essa que é a função hoje desse curto-circuito, né? Dar uma descascada nesse abacaxi, né? Porque é a função desse programa, descascar esses abacaxis elétricos de tal forma que vocês possam aproveitar mais um pouco a fruta, não é isso? O setor elétrico é como abacaxi. É uma fruta doce, uma fruta boa, mas você tem que descascar primeiro. Então vamos tentar descascar esse abacaxi. E esse é um bom abacaxi. Discussão de potência e energia não é mole não. Mas vamos lá, tentar descascar esse troço. Seguir aqui na tranquilidade. Por exemplo, começar pelo princípio. Você tem energia e você tem potência. Tá ok.
Lembra o seguinte, a energia elétrica é um fluxo. É um fluxo. Existem fluxos de energia. Todo fluxo você tem uma intensidade. Pode ser um fluxo de água, a intensidade sempre é quantos litros de água por uma unidade de tempo. Aí você diz assim, olha, a intensidade desse fluxo de água é 10 litros por hora. Tá, legal, coisa tranquila. Quando você vai para a energia, o que você faz? Qual é a intensidade desse fluxo elétrico? Ah, a eletricidade desse fluxo é 1 joule, que é uma unidade que mede quantidade de energia, 1 joule por segundo. Então, é a intensidade. A intensidade, gente, é a potência. A potência é só isso, a intensidade. A intensidade. Você não tem a intensidade do fluxo de água? Você fala, olha só, o fluxo de água aqui, ó, nesse cano aqui passa quanto de água? Olha, passa 10 litros de água por hora. Ah, tá. Nesse fio, brincando com as proporções, a mesma coisa seria aqui. Olha, isso aqui passa 1 joule por segundo. 1 joule por segundo é 1 watt. Então, quando o cara fala em watt, ele está falando sobre potência. Tanto é que quando você vê assim, capacidade, né? Capacidade de planta, você fala assim, essa planta tem 500 megawatts. Ah, tem 500 megawatts? Significa que essa é a intensidade dela. Essa ela é a intensidade dela. É 500 megawatts. Então, 500 é a intensidade do fluxo. Corresponde a quê? Corresponde àquele 10 litros por segundo. Porque cada watt é 1 joule por segundo, então você está dizendo isso. E tem uma coisa legal no setor elétrico, que é um driblezinho bonitinho, mas que é bacana, que é o seguinte, quando você fala assim, então a intensidade do fluxo é quanto? Ah, 500 megawatts. Ah, dessa planta, 500 megawatts? Tá, legal, 500 megawatts. Você fala o seguinte, se essa planta ficar gerando durante 1 hora, ah, tá, durante 1 hora, ao final ela vai produzir quanto de energia? Aí você fala assim, 500 megawatt-hora. Então, megawatt-hora é uma unidade de energia. E megawatt, uma unidade de potência. Então, esse driblezinho é um driblezinho fácil, né? Então, aí você tem lá, quanto é que a planta é? 500 megawatts. Ah, funcionando 1 hora, quanto de energia? 500 megawatt-horas. Assim como se você podia falar assim, tipo assim, quanto é que passa aí nesse cano? Passa 10 litros de água por hora. Aí se você falasse, então 1 hora vai passar quanto? Ah, 10 litros. Então, a quantidade é 10 litros, né? E a capacidade, a intensidade é 10 litros por hora. Enfim, isso é bem tranquilinho, ó, potência é a intensidade do fluxo e energia é justamente a quantidade durante um período de tempo que esse fluxo transfere, né? Você transfere de um lugar para outro. É simples, você pensa assim, ah, eu tenho uma caixa d'água, ah, tem uma caixa d'água. Tem uma caixa d'água de 100 litros, ah, tem uma caixa d'água de 100 litros, legal. Aí, quanto tempo eu demoro para encher essa caixa d'água? O cara fala, ah, depende, velho. Depende da capacidade, depende da intensidade do fluxo que o cara da rua te entrega. Ah, 100 litros, imagina assim, se o cara da rua te entrega 10 litros por hora, para encher uma caixa de 100 litros, você fala, ah, vou demorar 10 horas. É, mas se o cara, ao invés de colocar 10 litros por hora, colocar assim 50 litros por hora, aí para encher aquela sua caixa de 100 litros, você fala assim, 50 litros por hora, 100 litros, que é a capacidade da caixa, 2 horas eu encho. Ah, tá. Ao contrário, o cara fala assim, mas e se você tiver uma intensidade de fluxo que o cara da rua fornece para você de 100 litros por hora? Você fala, não, aí, malandro, aí eu encho em 1 hora. Aí você fala assim, então essa questão da potência, da intensidade é uma coisa importante, né, cara? Porque olha só, tem uma caixa de 100 litros. O cara me entrega uma potência, entre aspas, uma intensidade de 10 litros, eu demoro o quê? 10 horas para encher. Se o cara me coloca 50 litros por hora, enche 2 horas. Pô, se o cara me entrega 100 litros por hora, eu encho essa porra em 1 hora. Aí você fala, não é a mesma coisa. A caixa, no final, ou das 10 horas, ou das 5 horas, entendeu? Ou das 2 horas, não importa, vai ter 100, a quantidade lá vai ser 100. Mas a entrada, a intensidade do fluxo vai ser diferente o tempo. Aí você pensa assim, pô, mas se o cara me oferece um fluxo, uma intensidade de 10 litros por hora, e me oferece um de 100 litros por hora, você fala assim,
pô, cara, para o cara me dar 10 litros por hora e me dar 100 litros por hora, não é a mesma coisa, né, cara? Você imagina assim, pô, o tamanho, né, o diâmetro dos canos, as bombas, não é a mesma coisa. 10 litros por hora, molezinho, né? 100, pô, já é uma porrada, ou seja, então essa potência não é a mesma coisa, tá certo? Não é a mesma coisa você ter uma potência de 10 e ter uma potência de 100. É evidente que para você oferecer essa intensidade de 100 litros por hora, custa mais caro, né, cara, do que se você botar 10. Então, essa questão da capacidade, da potência, é diferente da energia e é uma questão que é importante, né? Quanto maior a potência, você vai ter que botar mais capacidade, tá certo? Que eu posso botar, se você fala assim, eu quero encher essa cara, para mim não tem problema, então eu boto uma bombinha ali, um caninho ali, 10 litros por hora, o cara demora 10 horas, tudo bem. Mas se você fala, não, eu preciso dessa caixa agora, em 1 hora. Então é isso que a gente está falando. Isso, grosseiramente, o que a gente pode falar é isso, né? Você pode vender energia, então você está vendendo quilowatt-hora. Se você está vendendo potência, você está vendendo outra coisa, tá certo? Você está vendendo a intensidade do fluxo. Então, essa questão é uma questão da física, tá certo? É uma questão da física ali que está rolando lá em tese, no segundo grau. Você deve ter visto isso lá na aula de física. Na aula de física, em algum momento, você viu esse troço. Tá bom, tá certo. Mas por que essa questão ela se tornou importante no setor elétrico? Por que essa questão ela surgiu e foi se tornando cada vez mais uma questão importante? Aí você tem dois pontos. Uma diz respeito a determinados eventos que aconteceram lá no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Que foi o quê? Olha só. Você estava tendo uma reforma, como já conversamos sobre isso, né, nos programas anteriores, você estava introduzindo a competição, você estava introduzindo a concorrência no setor elétrico e você estava configurando um mercado. E esse mercado era um mercado de energia. O que você vendia e você comprava nesse mercado? Era energia. Era energia? Era. Se você quiser, quilowatt-hora. Era isso que você comercializava, é por isso que você pagava, então vocês tinham aquilo que a gente chama de um mercado, apenas um mercado de energia. Tudo era feito em torno desse negócio. Papo vai, papo vem, implementa, né? Quando chega no início dos anos 2000, você tem crise da Califórnia, crise no Brasil, blackout nos Estados Unidos, blackout na Europa, aquilo ali tem um rolo. Aí quando deu merda, né? Em bom português, o negócio, os caras olharam e falaram assim, olha só o mercado de energia parece que não dá sinais bons para a galera achar que tem que expandir o sistema. O que está acontecendo é o seguinte, está tendo esses racionamentos, está tendo esses blackouts, problema de transmissão, problema da geração, pelo seguinte, o sistema ele não está expandindo de forma adequada. A gente não está construindo a capacidade adequada para garantir a confiabilidade do sistema. Então, como não está o mercado de energia, só de energia, não sinaliza corretamente, cara, a gente precisa aqui, como é que a gente resolve esse negócio de ter a capacidade adequada? A demanda vai crescer, a capacidade também tem que crescer, para quando essa demanda desembarcar, está lá. Então tinha um problema de inadequação da capacidade. Então alguém falou assim, gente, vamos comprar capacidade. Quanto é que você acha que a capacidade vai ter que ampliar quanto? Vai ter que ampliar uns 10%. Então vamos lá e vamos comprar, vamos dar uma grana para alguém construir esse negócio. E aí que surgiu o tal do mercado de capacidade. Grosseiramente, se você mercado de potência, o que eu estou chamando do seguinte, você tinha necessidade do seguinte, ia chegar uma hora que eu ia precisar que um cara me entregasse uma certa quantidade de energia. Eu preciso que esse cara entregue. Então, o mercado de capacidade, o cara pega e constrói essa capacidade. Hoje, essa capacidade, vamos imaginar assim, essa capacidade não precisa. Hoje está tudo equilibradinho aqui, você está tudo certinho. Mas daqui a 1 ano, não. Daqui a 2 anos, não. Então, a ideia do mercado de capacidade era, negão, bota aí uma grana, constrói esse negócio, quando chegar daqui a 1 ano, você tem que me entregar esse troço. E eu pago para você entregar isso. Essa capacidade que vai ficar disponível para o pessoal usar. Então, isso é uma discussão antiga, né?
tem 20 e tantos anos, foi lá no início dos anos 2000 que veio o mercado de capacidade. Foi a primeira vez que apareceu essa coisa, vender capacidade, vender essa disponibilidade, vender aqueles, digamos aqui, atualmente 10 litros por hora resolve, mas só que daqui a 2 anos vai precisar 20. Então eu vou lá e contrato essa capacidade de mais 10, para quando chegar daqui a 2 anos, precisar. Tem os 20 lá. Tá bom, mais ou menos, grosseiramente, gente, foi quando surgiu essa discussão. A gente não tem que fazer só o mercado de energia, não. A gente não pode só vender energia, a gente precisa vender também capacidade. Tá certo. Papo vai. E lá vamos nós com a reforma, lá com todos os problemas. Mas essa questão de mercado de capacidade desenvolveu. Se você pega nos Estados Unidos hoje, acho que só tem dois sistemas só, tem 2 estados só que você não tem mercado de capacidade. O resto tem algum tipo de mercado de capacidade, alguma coisa que você tenta resolver essa questão. Tá bom, legal, a vida segue. Quando você começou a colocar os renováveis na brincadeira, aí surgiu um problema com esses renováveis, que era o seguinte. Qual era o problema? Energia eólica, legal, tá ventando, beleza, tá ventando, tá gerando energia. O custo dessa geração é um custo barato, um custo tranquilo. Então, tá bom, tá. Vida boa. Qual é o problema? Parou de ventar. Bom, parou de ventar, lascou-se. Aí o que você faz? Quando parava de ventar, você precisava que alguém entrasse. Que alguém entrasse gerando para cobrir a porcaria lá da eólica que parou. Que é barata, mas é intermitente, aleatória, descontínua, tem esse problema. Quando para, o que você faz? Né? O que você faz? Aí, esse que é o problema todo, que a gente já discutiu, inclusive aqui dos renováveis. Tá bom, vida que segue. Aí o cara falou assim, não, aí as térmicas entram. Bom, aqui vem uma outra questão, que é o seguinte. Se você olha, por exemplo, no caso alemão, os caras tinham umas térmicas. Tinha umas térmicas bonitonas, grandes, ciclo combinado, moderníssima, alta eficiência. Só que essas térmicas alemãs, as térmicas que você tem, o que acontece com essas térmicas? Elas foram projetadas para funcionar durante todo o tempo. Elas só são econômicas quando elas operam todo o tempo. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, você vai só para o mercado de energia, essa térmica grandona, lascadona, ela vai lá e vai vender no mercado de energia. Aí tem um preço, uma tarifa, ela tem um custo. Quando você compara com as renováveis, a rapaziada dos renováveis é muito mais barato. Então, na hora de escolher, quem é que vai? Vai as renováveis. Aí essa térmica grandona, lascadona, ela começou cada vez mais a gerar menos. No tempo, gerar menos. Aí o cara falou assim, cara, não dá. Se a única receita que eu vou ter vai ser da energia, essa térmica não é viável. Aí o cara falou, bom, eu vou tirar ela. O cara, mas se você tirar ela, quem é que vai fazer? Vai cobrir. Aí alguém falou assim, gente, olha só, a gente podia pagar esse cara a capacidade. Como assim? Não, ele fica lá, paradão, tá certo? Ele fica paradão, é o becão que cobre todo mundo, e quando a gente precisar, ele está disponível para a gente, tá certo? Quando a gente chamar ele para o jogo, ele está disponível. Então ele fica ali para isso. Então você comprou, aí digamos assim, o mercado de capacidade, ele recebeu uma bombada, né? Porque entrou na discussão esse troço que é sobre as renováveis. Eu preciso de um cara que quando eu chamar, ele entra, né? Antes eu estava pensando na expansão, né? Não, daqui a 2 anos, quando eu precisar, esse cara precisa entrar. Agora, assim, não, na próxima hora eu vou precisar desse cara, esse cara tem que entrar. Na hora da remuneração, a ideia, grosseiramente, foi mais ou menos assim. Então você deu uma bombada nessa questão de mercado de capacidade. É isso mesmo, você tem hoje no mundo, quando você olha, você tem um mercado de capacidade, você tem um mercado de potência, seja lá o que você quiser, tem um mercado, e tem um mercado de energia, onde o cara vende o quilowatt-hora, pau, e remunera pelo quilowatt-hora. É uma discussão complicada, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, cobra o maior pau. Por exemplo, no caso americano, tinha um estado, que era o Texas,
onde você só tinha só energia. O Tex falava, não, esse negócio de capacidade é cascata, eu vou só no energia. Aí deu aquela baita crise em 2021 ali, né? Que deu uma tragédia que foi o Tex, com a rapaziada lá não tendo dinheiro para pagar energia, o preço da energia $1.000, sabe? Milhares de dólares o preço de um megawatt. Deu uma merda no Texas. Mas enfim, esse papo continua. É um papo lá do pessoal de energia, gosta, etc. Mas é real, tem essa questão hoje rolando no mundo. Tem a ver, principalmente, que tornou uma questão muito importante quando você colocou na roda a questão das renováveis. Ponto. Entendeu? O estado da arte do debate no mundo, se você for discutir, é esse aí, tá bom? Meio assim numa economia da energia, como diz o meu amigo Galeno, que fala, não, isso aqui é uma análise de terapia selvagem, né? Isso aqui também é um pouco de economia da energia selvagem. Assim, uma análise bem raiz, o que importa guardar é isso. Se eu tenho um cara que pode sair do jogo a qualquer momento, como é o caso das renováveis, que enquanto ele está jogando, está tudo bem. Ele é um cara barato, o custo da geração é barato, tudo bem. Mas quando ele sai, tem que entrar outro cara. Então tem que ter esse cara que seja capaz de entrar rapidamente. Então esse serviço, esse backup, essa disponibilidade, essa flexibilidade, ficou importante dentro do setor. Ponto. É isso aí que tem. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é o seguinte. Quando você olha para uma hidrelétrica, quando você olha para uma hidrelétrica, qual é a jogada que a hidrelétrica tem de interessante? Ela tem nas turbinas, tem as turbinas onde passa água e gera eletricidade. Se eu olhar só para a turbina, eu vou pensar assim, bom, se eu tiver uma energia eólica, né, tiver uma torre, está rodando lá e ventando, tá, olha assim, uma turbina hidráulica, quando a água passa, roda, tem a eólica, tudo bem. Qual é a questão aqui? Se eu tiver vento, eu entrego. Tenho condições de entregar. Quando você me chamar, tá tendo vento, eu entro. Se está tendo água no rio, eu entro na quantidade que você quer. Qual é o problema aqui, cara? O problema é o seguinte, se não tiver vento, você vai falar, tem a capacidade, vai instalada, bonitinha, tem a capacidade, mas entra aí, cara. Não está ventando. Então você não pode ter aquela resposta que é necessária. Se você tiver uma central hidrelétrica que é fio d'água, aí você fala assim, não, vai depender da água, né? Se estiver descendo uma quantidade de água que dê para eu entregar a quantidade de energia que você quer naquele instante, está tudo certo. Agora, se o rio estiver baixo, estiver seco, não. Então, qual é a diferença, gente? Qual é o pulo de gato? É o seguinte, uma hidrelétrica com reservatório é o cara que guarda a água para quando você chamar, ele entra. Então, uma hidrelétrica, ela pode fazer esse serviço. Ela pode fazer, pode vender pendência, vender capacidade e fazer justamente esse papel, que é um papel importante que hoje tem. Então, uma hidrelétrica não é a energia renovável, é intermitente, é aleatório, entendeu? É descontínuo por causa da água, né? Eu não sei se vai ter água, se vai chover, se não vai chover, se vai ventar, tudo bem, até aí morreu o Grande Neves. Só que uma hidrelétrica tem um reservatório. E a partir do momento que ela tem um reservatório, o jogo muda completamente. O valor dela é um outro, né? Se você perguntar uma hidrelétrica com reservatório, tem um valor. Sem reservatório, cara, menor. Então, a gente não está falando aqui de boninho, a gente está falando sobre uma coisa séria. E um pequeno comentário, pelo que a gente olha pelos números, ao que parece, o valoroso Ministério de Minas e Energia, quando foi colocar o preço das hidrelétricas da Eletrobras, parece que considerou como se fosse uma eólica, né, cara? E o reservatório? O reservatório foi de grátis, não é isso? É aquilo que você... Olha, gente, com toda a sinceridade, você pegou o cachorro, quando você considera uma hidrelétrica como se fosse uma eólica, você está pegando o cachorro, está vendo qual é o preço do rabo e está vendendo o cachorro pelo rabo, né? Pelo preço do rabo, né? E o resto do cachorro? Bom, o resto do cachorro está indo de graça. Aí você fica pensando assim, caraca, quem foi o cara que fez a conta, né? Esse é um bom... não vou respeitar as famílias, né? Porque isso aí é que é a volta, né, malandro? Mas tudo bem. Isso é um ponto.
O outro ponto é o seguinte, e as hidrelétricas vão vender o quê? Para o Ministério de Minas e Energia, o que desembarcou lá na mesa do TCU, vamos vender energia. Aí você fala, pô, e toda essa questão da potência, capacidade, né? Que joga importante. Não, isso a gente não contou. Não botou, não? Não, capacidade, potência, essa flexibilidade que dá ao mercado, esse mercado que está crescendo no mundo, que vai... Não. Aí eu pensei assim, isso lembrou uma história que é o seguinte, você imagina que você tem uma carrocinha de pipoca. É aqui que está a brincadeirinha aqui dos. Olha o jogo como. O jogo não é, gente, o jogo não é tão complicado assim quanto parece. Potência, energia, capacidade. Né? Você está me olhando aqui e fala, pô, mas esse cara está falando uma porrada de coisa que eu não entendo porra nenhuma, né? Mas não é não, cara. Olha só, tem uma coisinha simples que você vai entender. Eu tenho uma carrocinha de pipoca. Tenho. Tá certo. Aí, minha carrocinha vende pipoca. Tá, vende pipoca. Aí você fala assim, tô querendo vender a carrocinha de pipoca. Aí você chama o cara lá do mercado financeiro, né? BTG, pau, deixa os caras fodão, né? Chama o cara lá e fala assim, diz uma coisa, qual é o preço, né? Que eu vou cobrar pela minha carrocinha de pipoca. Aí o cara no mercado financeiro fala assim, um nome pomposo, né? Vamos ter que calcular aqui o fluxo de caixa descontado, né? No fundo é o seguinte, cara, imaginar que essa carroça vai... Essa carrocinha vai durar 10 anos, né? Você fala assim, olha, durante os próximos 10 anos, quanto é que você vai vender de pipoca? Vender tanto, com preço de conta, nos próximos 10 anos você vai ganhar tanto. Aí eu imagino, né, no tempo, esses tantos. Aí vejo assim, mas você vai gastar quanto para produzir essa pipoca, essa coisa, cara? Tanto. Então, pego quanto é que eu vou ganhar, tiro quanto é que eu vou gastar, né? E trago isso para valor presente, né? Para hoje, né? Porque, isso qualquer um sabe, né? 100 reais hoje não vale a mesma coisa que 100 reais daqui a 10 anos, né, cara? Tem o tempo aí. Isso aí é outra discussão, não vou entrar. Mas fazendo assim, pegando esse exemplo, né? Pega, traz para cá, tá bom. Isso aqui, se você for lá no Eduardo Moreira, ele vai explicar isso milhões de vezes melhor. Então, se você quer essa coisa financeira, você vai lá no Eduardo, tem bacaninha lá essa história. Mas o que eu estou falando é o seguinte, então tem a receita. Qual é a sua receita futura? Essa receita futura é importante porque ela vou trazer para cá e vai definir. Bom, eu para vender essa carrocinha, eu vou abrir mão dessa grana que eu ia ganhar, não é isso? Então eu para abrir mão dessa grana, vai, tá certo. Então, o quanto você pretende ganhar é importante. Mas tudo bem, você vai ganhar dinheiro... vou ganhar dinheiro vendendo pipoca. Não, olha só. Tem uma coisa legal que está acontecendo em vários outros lugares, que os caras não estão vendendo só pipoca, não, cara. O cara está pegando a carrocinha e está alugando a carrocinha para quê? Ele está alugando a carrocinha para festa de criança. Então, ao invés de você pegar a sua carrocinha, né, e tá lá no mercado vendendo pipoca, na rua, no bar, não sei o que, na praia, no cacete, você vai o seguinte, você fica lá, disponível para as crianças, quando quiserem comprar a pipoca, né, naquela festa, do Joãozinho, o cara vai lá e compra. Então você fica ali à disposição do cara. Então o que o cara está contratando? A pipoca? Não, ele está contratando a capacidade da carrocinha para você ficar lá disponível para o cara. E é evidente que ele vai pagar para você. Ele não vai pagar para você, no final do dia você vendeu quantas saquinhos de pipoca aí? 2. Aí não, então 2 eu paguei, porque as crianças aqui não gostavam de pipoca. Pô, passei o dia todo, não vendi lá, não. Então essa disponibilidade, essa capacidade o cara tem que te pagar. E paga. Então o cara falou, olha só, tem 2 mercados aqui que a gente pode ganhar dinheiro com a carrocinha de pipoca. Um é vendendo a pipoca. Outro é esse de capacidade, alugando a carrocinha para ficar ali disponível na festa da criança. 2 coisas. Entra dinheiro dos 2 jeitos. Tá. Legal. Então, quanto é que eu quero pela minha pipoca? Quanto é que eu quero pela minha carroça? Eu quero pela minha carroça a grana que compense essas 2 coisas. Então, essas 2 coisas têm que entrar no cálculo do fluxo de caixa, descontado, fluxo futuro, lá que vocês chamam. É essa que é a brincadeira. Tá certo. Então, hidrelétrica é a mesma coisa. Tem a pipoca elétrica, que eu vendo a pipoca, que é a energia, e aquela que eu vendo capacidade, que eu vendo potência, que eu coloco ali à disposição para quando a galera precisar, eu estar ali. Ponto. É essa a questão. Então, qual é a questão fundamental do TCU? A questão fundamental do TCU é o seguinte, malandro, isso aqui tem que estar no preço.
Porque o TCU não está avaliando se deve ou não deve privatizar a energia, né? A Eletrobras. Não, o TCU só está falando se os procedimentos estão certos. Se o que você fez está certo. Se o que você fez para definir o preço está certo. Ele fala assim, cara, tudo bem, mas está faltando esse pedaço aqui. Velho. Aí começa a brincadeira, que é o seguinte. No Brasil não tem. Só vende pipoca. Atualmente só vende pipoca. Não aluga, não vende capacidade. Pipoca elétrica. Você não aluga para as crianças, para a festa das crianças. Sim, é tudo certo. Mas essa carrocinha de pipoca, o que me interessa é o seguinte, quanto é que ela vai ganhar de agora em diante, quanto é que ela vai ganhar no futuro. Esse é o nome do jogo, é o fluxo futuro descontado. Ô, mané, não é essa? Não. Quanto? Como quanto? Quanto? Aí começa a brincadeira. Ué, mas se não tem no Brasil, como é que eu vou falar? Cara, se eu aprovar esse preço que você está colocando, é evidente que eu estou pegando esse ativo e estou vendendo ele por um preço menor. A sua definição de preço está errada, tem que ter isso aqui. Ah, mas não tem. Ué, mas tem em outro lugar do mundo, tem algumas coisas que no Brasil você já fez uns ensaios de rabo, etc, etc. Mas tem que ter. Ah, mas é muito difícil definir isso. Eu falo, como é muito difícil, cara? Você está lá no Congresso Nacional, onde tem um projeto de mudança do modelo institucional do setor elétrico, da mudança do modelo que opera o mercado elétrico brasileiro, onde você contempla esse negócio. Poxa, então se você está, exatamente, você, governo, caramba, está apoiando esse negócio que está no Congresso, que já está bastante avançado, que a gente até discutiu no curto-circuito passado, se você fez todo esse negócio, cara, caralho, você está propondo uma mudança no mercado elétrico, no qual essas questões vão ser contabilizadas, e você quer vender a Eletrobras, que é uma empresa sua, que você vai vender e que vai ganhar dinheiro nesse novo mercado que você está propondo, e esse negócio você não botou dentro, rapaz. Que amanhã passou lá ontem esse? Mas é isso. Mas é muito difícil. Você está tendo transformações profundas no setor elétrico no mundo e vai ter aqui também no Brasil. Então é difícil a gente saber o que vai acontecer no futuro. Fica difícil eu saber o que vai acontecer no futuro, fica difícil eu saber definir o preço, né? E se eu não sei bem por que preço eu vendo, talvez não seja oportuno eu vender agora. Não, tem que vender agora. Malandro, mas a incerteza fica grande pra caramba, não é hora de fazer essas coisas. Mas eu quero fazer. Bom, malandro, então se você quer fazer, você tem que me dizer isso aqui. Essa é a brincadeira do jogo. É um amanhã passou lá ontem. Né? O que o Ministério fez? O que o Ministério fez foi em bom português, ele fez uma cagada. Eles estavam muito apressados, tem que fazer, e o cara não fez, tem que colocar isso aqui. Tem que contemplar isso. Por quê? Porque alguém, num determinado momento, faz, cara, isso aqui? Faz uma estimativa, bota cenário, coloca um modelo, e aí a gente vai ver se está razoável. Se estiver razoável, tudo bem, vai em frente, cara, segue a sua vida. Mas, esse amanhã não faço lá ontem, me engana que eu gosto, fui que fui, não acabei fundo, que é o que os caras estão fazendo. Você fala assim, cara, é brincadeira. Aí tem sempre um cara, né, e sai um cara lá do fundo e fala assim, mas por que essa discussão toda? Como assim, por que essa discussão toda? O preço quem define é o mercado. A gente pega as ações, vende esse negócio, se o mercado der 10, o preço é 10. Se o mercado der 50, é 50. E ponto, está resolvido. Não estou entendendo essa discussão. É o mercado que define o preço. O mercado é o cara. Tem por que ter essa discussão? Mas eu falo, bom, lamento, mas infelizmente é uma boa frase, mas não é assim. Aí você fala assim, o mercado ele define o preço quando você efetiva a transação. Então você realizou a transação, vendeu por 100, isso quer dizer que quem estava vendendo aceitou 100 e quem estava comprando aceitou pagar 100. Tá bom, até aí morreu o valoroso Neves. Mas tem um problema, né? Você decide quanto você quer ganhar. Você fala, eu quero vender isso aqui por 100. Se chegar lá e nego falar, só dou 10, você pode falar assim, por 10 eu não vendo. Tem a decisão, cara. Tem a decisão. 10 eu não vendo. Ou não, boto 100, chego lá, o mercado pediu que é 10, eu vendo. Eu falo, não, vou esperar uma situação mais oportuna, etc, etc. A mesma coisa que está comprando, né? Quanto é que eu quero pagar? Quero pagar 50. Porque eu acho que esse negócio vai render, sei lá, vai render um valor que 50 está justo.
Aí chega lá na hora, o cara dá assim, 50, quero 100. Aí você fala, não, compro, porque é o mercado que decide. Fala, não, não compro. E o problema, cara, que quem é que tem que fazer isso? É o Estado que tem que fazer isso, porque isso aí não é de uma pessoa, isso aí é do Estado, de todos nós. Então, na hora de definir, olha, eu vendo, portanto, eu quero 50. E se o mercado der 10? Não vendo, tem que ser 50. É isso, é por isso que você faz o valor, né? Então você vê certas coisas que ninguém escreve no jornal, sobre o preço, então não está entendendo. É claro que você está entendendo a discussão, né? Não vai dar uma de João sem braço. É claro que você entende a discussão. A discussão é séria. Por quê? Porque se eu acho que vale 50 e eu vendo por 10, o mercado decidiu que é 10. Qual é, meu cara? Eu estou lesando a coisa pública, pô. Peraí, né? Então, gente, é esse que é o que está pegando lá quando a gente tá essa discussão. Até potência, energia, capacidade, né? Parece uma discussão assim, mas se você enxuga, o que você tem? Cara, esse negócio que eu estou vendendo pode render 100 ou pode render 50. Se eu considero tudo que pode ter de receita, dá 100. Se eu não considero, dá 50. Então, é claro que a gente está conversando sobre uma coisa séria, principalmente porque essa questão da capacidade, ela vai se tornar uma questão bastante relevante, cada vez mais significativa, na medida em que você vai entrando mais as renováveis. Então a questão da flexibilidade, que é aquilo que no fundo a hidrelétrica está vendendo, parou e eu entro rapidinho, isso aí tem valor. Então, gente, essa confusão toda é isso, tá certo? Parece que é muito complicado, parece que vai para lá, mas não vem para cá, mas não é tão complicado assim, né? Então essa que é a função, eu acho, aqui do curto-circuito, né? É chamar a atenção para vocês que, faz um esforcinho que você entende o que neguinho está armando em cima desse problema. Né? Evidentemente que você está no impasse. O impasse é que o Ministério de Minas e Energia, na verdade, ele fez uma coisa porca, uma coisa suja. E está querendo que o TCU venha e carimbe. E o problema do TCU é que ele também não quer ser conivente com isso. Né? Tem uma parte dos ministros que não, isso aqui, eu não vou botar isso no meu currículo, né? Eu não vou carregar esse amanhã passou lá ontem, né? Aí vem, tem o ministro técnico, né? Tem aqueles amanhã passou lá ontem, que a gente já conversou que, cara, o setor elétrico não, né? O setor elétrico especialista, dá essa carteirada, tem que tomar cuidado. Então, é isso, gente. Esse que é o que está rolando e que provavelmente essa semana o TCU vai bater o martelo. Né? Então no próximo curto-circuito, a gente já vai ter uma resposta em relação a isso, né? O que deu lá no TCU. E aí a gente comenta aqui com vocês. Um beijão a todos e nos vemos.